Vamos lá, pessoal. NBR 12213, projeto de captação de água, superfície para abastecimento público. As definições começam por barragem de nível. Obra executada em curso de água para elevar o nível do manancial em cota predeterminada. Quando você levanta um pouquinho o rio para você poder captar água. Beleza? 3.4, tomada de água. Conjunto de dispositivos destinado a conduzir a água do manancial para as demais partes constituintes da captação. Daqui a gente pula para desarenador. 3.7, dispositivo destinado a remover da água partículas com velocidade de sedimentação igual ou superior a um valor prefixado. Deve estar prefixado em outra norma. Beleza? Transporte intenso. Transporte de sólidos sedimentáveis em suspensão com concentração superior a 1 grama por litro. Daqui a gente pula para 5.11, 5.1, 5.1.1. A captação deve ser localizada em trecho reto ou próximo à margem externa do curso d'água. Notei isso aqui porque você caiu em questão. Falou, gente? Então, repetindo, a captação deve ser localizada em trecho reto. A captação deve ser localizada em trecho reto ou próximo à margem externa do curso d'água. Então, vamos lá. 5.2. Devem ser reduzidos ao mínimo as alterações no curso de água com consequência da implantação da obra, em face de possibilidade de erosão ou assoreamento. As obras de captação devem ser protegidas de ação erosivas da água aos efeitos decorrentes de remanso e variação de nível do curso d'água. Aí daqui a gente pula para a barragem, tá? Barragem 5.3.1. Quando o nível de água mínimo de projeto o exige, deve ser prevista a construção de barragem de nível. 5.3.2. Em caso de transporte de sólidos intensos, deve ser estudada também a possibilidade de inserção de barragem oblíqua em relação ao eixo do rio, para ou da localização da tomada d'água em canal lateral. 5.4.2. As obras de proteção da seção do curso da água devem ser projetadas tendo em conta a vazão de enchente, correspondente no mínimo ao período de recorrência de 50 anos, e dimensionadas considerando-se as condições hidráulicas montantes e ajustantes do trecho a ser estabilizado. Vamos lá. Vamos lá. 5.5.2. Em obra de captação com vazão superior a 500 litros por segundo, ou em mananciais que, por suas características, exijam limpeza frequente das grades finas, devem ser estudada a possibilidade de empregar equipamento mecânico. 561.1. Parte de segurança. Passadiço com largura mínima de 60 centímetros. Daqui, aqui todo mundo já sabe que tem que ser de grade, impedir acidente, blá, 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 blá. Aí a gente pula para uma parte que cai bastante, que é tomada d'água. Tomada de água. A velocidade nos condutos livres ou forçados da tomada de água não deve ser inferior a 60 metros por segundo, 0,60 metros por segundo.
Nos casos em que possa ocorrer vórtice, deve ser previsto na tomada de água o dispositivo que evite sua formação. A tomada de água através do canal em cursos de água com transporte intenso de sólido deve ter no mínimo um dispositivo de admissão de água para cada variação de 1,5 metros, 1,50 metros do nível do rio. 1,5 centímetro, 1,5 m. Beleza? 1,5 m. Aqui, a gente pega aqui agora, ó. A tomada de água por tubulação deve obedecer às seguintes condições. Em rios com transporte intenso, deve haver no mínimo a tubulação para cada variação de 1,5 m do nível. As tubulações devem ser ancoradas e protegidas contra a ação das águas. As tubulações devem ser dotadas de válvulas para interrupção de fluxo, com possibilidade fácil de manobra. Na tomada de água através do canal ou por tubulação, o trecho entre o rio e o desarenador deve ser o mais curto possível. Na tomada de água através do canal ou por tubulação, em caso de possibilidade de solapamento inferior por ação de águas, devem ser previstas fundações profundas, por proteção do solo adjacente em enrocamento. Aí a gente vem para cá, ó. 61.7 617. A tomada de água diretamente por bombas é admitida desde que obedecida a norma 12.214 em qualquer dos seguintes casos: a. Quando dispensável desarenador. B. Quando dispensável a instalação do recalque para transferir água do manancial para o desarenador. C. Tomada de água para a população de projeto inferior a 10.000 habitantes, a critério do órgão contratante. Daqui, 61.8. A tomada de água por torre requer avaliação especial do aspecto econômico de modo a justificar a escolha. A torre tomada seletiva é estrutura que contém aberturas para a entrada de água localizada em cotas diferentes deve ser utilizada, caso as variações de níveis ou qualidade da água o município recomendem. Ou seja, a torre tem que ter vários níveis. Daqui a gente pula para grades e telas. A grades e telas devem ser usadas obrigatoriamente de captação à superfície da água. Devem ser projetadas conforme descrito a seguir. Em cursos de água sujeitos a regime torrencial e, quando for flutuante de grandes dimensões, possam causar dano à instalação de grades finas ou telas. Devem ser previstas a instalação de grade grosseira. As grades grosseiras devem ser colocadas no ponto de emissão de água na captação, seguidas pelas grades finas e por telas, ou seja, uma grade grossa, depois vem as telas e as grades finas e as telinhas. 62.4. O espaçamento entre barras paralelas deve ser de 7,5 a 15 para a grade grosseira, de 2 para 4 para a grade fina. As telas devem ter de 8 a 16 fios por decímetro. As barras e os fios constituem as grades e as telas devem ser material anticorrosivos ou protegido por tratamento adequado. As grades e telas sujeitas à limpeza manual exigem inclinação para jusante de 70 a 80 graus em relação à horizontal e passa disso para fácil operação de serviço de manutenção. Na seção da passagem, correspondente ao nível mínimo de água, a área de abertura de grade deve ser igual a superior de 1,7 cm² por litro por minuto, de modo que a velocidade resultante seja igual ou inferior a 10 cm/s, sendo as perdas de carga avaliadas a medida da obstrução de 50% da seção da passagem. De lá a gente pula para cá, ó, 6.3. Desarenador. O desarenador deve ser instalado entre tomada de água e adutora. Deve existir preferencialmente 2 desarenadores dimensionados para vazão total, considerando-se um fora de serviço.
O desarenador deve ser dispensado quando for comprovado que o transporte de sólidos sedimentáveis não é prejudicial ao sistema. O desarenador pode ser nível constante ou variável e dimensionado segundo os seguintes critérios: na velocidade crítica de sedimentação das partículas igual ou inferior a 0,021 metros por segundo. A velocidade de escoamento longitudinal igual ou inferior a 30 metros por segundo. O comprimento do desarenador obtido pela aplicação dos critérios anteriores deve ser multiplicado pelo coeficiente não inferior a 1,50. Beleza? O desarenador com remoção processo manual deve ter o depósito capaz de acumular no mínimo equivalente a 10% do volume do desarenador e largura mínima que permita acesso livre de movimentação do operador.